Tchê, galerinha do meu canal, sejam bem-vindos, né, a mais um vídeo. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, certo, pessoal? E isso é muito importante nessa formação de conteúdo, esse compartilhamento de conteúdo. Eu conto com vocês para estar compartilhando, se inscrevendo, certo, pessoal? Dando aquele like. Gente, hoje vamos falar de um tema muito, mas muito importante, que é o manejo dentro da rosa do deserto, né? Você pergunta como é que eu faço para ter raízes bonitas, né, desenvolvidas. Eu vou ensinar aqui para vocês qual é o passo a passo para você chegar, né, a um desenvolvimento do Caldex bem arrumado, bem formoso, bem bonito. Aqui eu tenho uma planta, né? Fiz dois enxertos nela. Ela é rosa, pink com branco. É duas flores simples. Branca simples com rosa pink. O primeiro manejo que eu vou fazer aqui nela, certo? É o levantamento das raízes. Por quê? O levantamento das raízes, ele ajuda assim a manter a beleza da planta, mostrar a beleza da planta. Essa planta, ela tem muito mais de beleza aqui dentro, pessoal. Então você pode levantar a raiz, né? Isso é muito importante, olha como as raízes estão saudáveis, certo, pessoal? Para a gente estar fazendo uma troca de substrato, que eu ensino para vocês num vídeo aqui embaixo do nosso link, certo? Na descrição. E aí você vê lá como é que faz esse substrato para você ter um padrão bacana, né? Um desenvolvimento bacana das raízes. Eu vou estar derramando esse substrato aqui fora, certo, pessoal? Vou estar repondo com outro substrato. Eu vou ensinar para vocês um levantamento de raiz para quem tem poucas plantas, para quem não tem um viveiro que nem o nosso assim grande, né? Algo mais prático e algo que diminua a agressão na sua planta, certo, pessoal? Porque tem levantamentos aí que a gente visualiza em alguns vídeos, né, que ele é um pouco mais agressivo. E para você que ainda está iniciando no cultivo ou tem poucas plantas, não tem necessidade de fazer uma agressividade, né, na sua planta de uma forma que a gente vê por aí. Você vai quebrando esses torrões com cuidado, certo, pessoal? Olha que beleza. Você vai quebrando eles. São chamadas raízes capilares, certo? E isso aqui, pessoal, ela foi levantada há pouco tempo, mas olha o tanto já de raízes grandes que a gente já tem aqui desenvolvida. Muito bom, isso graças ao substrato, certo? A gente faz a medição, tira um pouquinho de substrato de excesso. Gente, eu não danifiquei nenhuma das raízes, certo? Você pode observar que elas estão intactas, né? As mais fininhas elas realmente quebram um pouco, mas a gente consegue, né, diminuir bastante o estresse dessa planta. Pessoal, você vai, né, enterrar aqui um pouco e apertando, certo? Aí você vai perguntar, e essas raízes fininhas, Feliciano? Gente, quando você tem pessoas que já fazem essa limpeza dessas raízes, eu não costumo, né, fazer logo de início a limpeza para não abrir porta de entrada para fungo, que às vezes você muda sua planta e ela apodrece logo em seguida. Isso é ocorrente, né, devido a alguns fungos que ele age nas raízes. Por mais que você coloque canela, por mais que você utilize alguns procedimentos, mas ocorre essa questão dos fungos, né? Então o que eu faço? Eu vou ensinar para vocês o procedimento. Vocês podem observar que ela estava bem abaixo do vaso, o substrato já estava lá embaixo, e eu coloquei ela mais visível, tive em evidência. Chega aqui um pouquinho, aqui ó. Você colocou essas raízes mais em evidência. Feliciano, você poderia levantar mais? Poderia, pessoal. Só que para que de início colocar essa planta só as raízes capilares lá embaixo e a grandona toda em cima? Sendo que eu posso estar levantando gradativamente, sem estar dando uma agressividade nessa planta. Sendo que a gente tem, né, toda a paciência, são poucas plantas, a gente consegue fazer isso tranquilamente. Se você tem um viveiro muito grande, você pode fazer um levantamento mais agressivo, porém o procedimento, os cuidados tem que ser redobrado. Você colocou aqui, pessoal, ó, fixou bem ela. Aí, por exemplo, seu viveiro é cercado, seu ambiente onde você cultiva é cercado, você não precisa estar fazendo esse tutoramento, como eu fiz nessa planta, né? Eu fiz aqui o levantamento de raiz e fiz o tutoramento. Bem, pessoal, depois de levantadas as raízes, depois de colocado evidente, né, depois de ter reposto o substrato, trocado o substrato, você vai fazer uma poda, né? Por que eu vou fazer essa poda nessa planta esse ano?
Gente, ela não está tendo raiz para absorver, as raízes delas ainda vão se adaptar a esse novo substrato. E eu preciso, né, diminuir o estresse dessa planta. Qual é a diminuição de estresse? Eu vou aproveitar o útil ao agradável e já vou fazer uma poda, né, de copa dela. Certo, pessoal? Eu vou trabalhar essa copa, né, que ela está muito esgalhada e ela precisa de formar uma copa mais bacana. E eu fazendo essa poda, você assiste até o final, você vai entender. Eu fazendo essa poda, você vai perceber que ela vai diminuir o murchamento do caldex, porque não vai ter folhas para transpirar. Então vai diminuir a questão da desidratação dessa planta, certo? Então você pode fazer uma poda, né? Eu costumo fazer umas podas bem curtinhas. Eu gosto, né? Quando ela tem uma florada, ela costuma ter uma florada mais compacta e garante várias floradas sem precisar de outra poda. Eu gosto de fazer uma poda sempre bem compacta, isso é bacana. Aqui eu tenho rosa pink, aqui eu tenho branca. Com essa poda bem compacta, eu garanto várias floradas sem estar precisando fazer outra poda, assim, né? Cada brotação, ela vem uma brotação, uma formação de botão. E aí você já, olha gente, tá cheio de botãozinho aqui, mas vamos podar para ajudar essa planta, né, a se recuperar. Vou fazer uma poda aqui. Deixa eu podar um pouquinho aqui para igualar. Gente, quem olha assim pensa que é uma... Ai, que agressividade. Mas é necessário no cultivo da rosa, né? A gente coloca um pouquinho de canela para selar esses ferimentos. Coloca um pouquinho de canela para selar, isso é muito importante. Canela é cicatrizante, bactericida, certo, pessoal? Isso ajuda bastante a planta a se recuperar. Depois das pontinhas todas seladas, né? Ela ligeiro inicia uma brotação. Seria interessante colocar ela no ambiente protegido para não haver um apodrecimento. Você vai ter um resultado muito bom. Gente, com o longo do tempo, você vai molhando, essas raízes capilares, elas vão ficar em evidência. Chega mais aqui um pouquinho, para a gente mostrar essas raízes capilares. Elas vão ficar em evidência, né? Depois dessa poda. Depois ela faz a brotação, né? Essa aqui eu não fiz uma poda, mas depois de 30, 40 dias, você vai ter uma planta assim. Ela vai dar uma escurecida, né? Essas raízes que foram levantadas, essa aqui foi bem levantada. Aí eu deixei essas raizinhas capilares, né? Para na época não agredir muito a planta. Aí a hora que você vem, você que tem tempo, né? Você pode estar fazendo, né, a limpeza dessas raízes, que você já diminui o estresse da planta. A planta já se recuperou, já mudou a coloração das raízes, já ficou verde escuro, né? Aí você pode vir e eliminar essas raízes indesejadas, que tira essa beleza dessa raiz, certo? Aí você vem limpando, pessoal, e vai tirando esses pelinhos, né? Sabe por quê? Porque a sua planta não vai sentir tanto como você fazer todo o procedimento de uma vez. Você vai mudar de substrato, você vai agredir as raízes, você vai abrir porta de entrada, tudo de uma vez. E tem pessoas que não têm um certo cuidado, ainda não têm uma certa experiência, pode ocorrer o apodrecimento. Esse dia eu estava olhando num grupo do Facebook de Rosa do Deserto, uma mulher se questionando em relação a isso. Ela levantou as raízes da sua rosa e estava acontecendo que a rosa dela estava apodrecendo e não conseguiu mais recuperar. Devido a isso, ela agrediu a planta, abriu porta de entrada, fez poda, fez levantamento de raízes e fez a limpeza das raízes capilares, tudo de uma vez, e depois expôs ao sol. As raízes queimou, né? Esse caldex queimou e aí ele apodreceu, certo, pessoal? Eu vou tirar essa daqui, tá feia. E aqui, gente, com a canela cicatriza, que é uma beleza, certo? A gente faz essa limpeza, isso é muito importante, que ajuda na beleza da planta e forma uma escultura maravilhosa, certo? Prontinho. Tá vendo, gente? Nossa planta vai se recuperar mais rápido, sem você agredir tanto ela, certo? Vamos colocar a canela no lugar onde as raízes pequenas foram retiradas. Isso é importante para a cicatrização. Gente, sempre finalize com canela, certo? Aonde você fez o corte, você tem que, certo, selar com canela ou cola instantânea. Eu utilizo canela, que é mais barato e é natural, né? Eu não fico colando meus dedos. Certo, pessoal? Olha que beleza. E agora eu posso vir com a poda,
certo, pessoal? Tanto você pode fazer logo quando você forma, ou você pode deixar assim para depois, né? Vou fazer aqui uma poda rapidinho nessa planta. Tem um galhozinho aqui que eu já vou eliminar. Tem uns galhozinhos aqui que a gente já vai eliminar, certo? Deixar só os galhos bem formados, certo, pessoal? Tá vendo? Vou lá colocar novamente canela. E você tem duas plantas que levantou as raízes de forma diferente, né? Uma eu podei, outra eu não, deixei podar para depois que ela tivesse recuperada. E assim vai, pessoal. Porque na época essa daqui tinha pouca folhagem, então não tinha necessidade de cortar os galhinhos, fazer uma agressão. Gente, quanto menos você estressar sua planta de uma vez, melhor você tem a recuperação dela, né? E isso é importante. Porém, quem já quer ter uma florada, você já pode levantar a raiz, podar e depois logo após você já tem uma florada muito bonita. Gente, esse foi mais um vídeo, certo? De rosa deserto. Logo a mais eu vou fazer com essa o mesmo procedimento que eu fiz com essa, tirar essas raízes que ficaram aqui, né? Só que depois ela tá recuperada, depois de uns 20 a 40 dias. E você daqui um dia tem uma planta aqui em brotação e aqui uma planta em brotação, certo, pessoal? Mais uma dica de rosa deserto. Vou colocar no link abaixo aqui para vocês, na nossa descrição e no comentário fixado, o link de como fazer substrato, para você ter um substrato enriquecido para a planta responder, certo? E vir com uma florada maravilhosa, pessoal. Muito obrigado por participar aqui conosco.